Meus irmãos, paz, amém? Vou estar lendo, começando lá em Efésios 2. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10. Efésios capítulo 2, verso 1. Amém? Já peço perdão para os irmãos, porque a minha Bíblia é traduzida para a língua de hoje, os irmãos puderem acompanhar. Então, os irmãos podem acompanhar a leitura, amém? Que diz: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus, é um dom de Deus. A salvação não é o resultado de esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se humilhar de ter a salvação, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele havia preparado para nós. Amém? Pode sentar. Irmãos, hoje eu quero aqui estar falando sobre salvação. O que é a salvação? Porque muitas pessoas pararam de pregar sobre a cruz, sobre a salvação, e acabaram esquecendo o que é, né? E eu comecei com esse texto aqui, de que o apóstolo Paulo está falando aqui, que antes nós éramos escravos do pecado, éramos aprisionados pelos nossos corpos e pela nossa mente. O que o nosso corpo e a nossa mente queriam era contra a vontade de Deus. Então, Deus ele nos libertou e nos deu a graça de Deus. E para começar, eu quero começar falando sobre a salvação. Mas primeiro, eu quero começar falando o que não é salvação, como muitos pensam que é salvação. Amém? A primeira coisa, salvação não é a mesma coisa que filiação, é uma denominação religiosa. Muitas pessoas pensam que ser salvo é pertencer a uma igreja ou uma religião. Muitas pessoas acham que ser cristã está salva, que ir para a igreja está salvo, mas isso não é salvação. Salvação é pela graça, é pela fé. Amém, irmãos? E a segunda coisa que não é que muitos pensam que é salvação, mas não é. Salvação não é a mesma coisa que prosperidade material. Muitas pessoas pensam que agora eu sou salvo, eu vou ser rico, vai estar tudo certo na minha vida. Aí quando tudo começa a dar errado, Deus está cobrando, deve ser porque eu pequei, está dando tudo errado. Mas salvação não é coisa prosperidade material, né? Tanto é que Jesus falou, vocês vão ser perseguidos, né? Nosso lugar não é aqui na terra, nosso lugar é lá no céu, é lá na glória eterna. Amém, irmãos? Jesus não morreu para nos dar bênçãos materiais, mas Ele veio para nos libertar e nos prometeu a vida eterna. E não nos prometeu uma vida cheia de bênçãos, cheia de bênçãos materiais. A terceira coisa é, salvação não é a mesma coisa que participação de eventos religiosos. Salvação não é você fazer atividades religiosas, e sim ter um relacionamento piedoso com Deus, baseado na graça mediante a fé, e não um ativismo religioso. Muitas pessoas pensam, eu tenho que fazer alguma coisa na igreja, porque senão Deus vai cobrar, senão não vou ser salvo, tem que fazer alguma coisa, tem que obedecer a lei, né, porque senão vou estar em pecado, pois a palavra de Deus diz que não pode pecar. Mas
pela graça, amém, irmãos? É tudo, não é pelo nosso mérito. Não é nós que fazemos a nossa salvação, não é nós que garantimos. Jesus Cristo já garantiu para nós na cruz, já nos deu. O que a gente tem que fazer então? Nos purificar para a vinda do noivo. Porque somos a noiva. A noiva não pode se entregar impura para o noivo. Ela vai se entregar pura e trazer outros também para participar do corpo de Cristo. Então, o que realmente é a salvação? Salvação é uma mudança do estado de condenação em que o pecador se encontra por causa do pecado para o estado de bem-aventurança para o qual ele é conduzido pela graça de Deus. O que é salvação? É quando Deus derrama a graça de Deus sobre ela, ela prova do amor de Deus, e aí ela é tirada da escuridão e vai para a luz. Isso é saber se você é salvo. Como é que eu sei que eu sou salvo? É se o Espírito Santo veio sobre mim. O Espírito Santo ele me convence do pecado, e a partir daí começa um processo de purificação, e ele me tira da escuridão para a luz. Isso é salvação. É nos salvar do nosso pecado, do que nos escraviza. Antigamente as pessoas eram escravas do pecado. Por quê? Porque depois que o pecado entrou no mundo, ninguém conseguiu mais dizer não para o pecado. Eles não conseguiam vencer a tentação. Então Jesus Cristo ele veio, se tornou um Salvador, para que crendo nele a gente possa dizer não para o pecado. A palavra de Deus diz que a tentação não é maior do que a gente possa suportar. E hoje nós podemos ser livres da escravidão. Pois a palavra de Deus diz que se você comete apenas um pecado, você se torna escravo desse pecado de novo. E é por isso que você não pode pecar. Porque o pecado ele vai acumulando, você vai se esfriando, vai correndo espiritualmente, e aí você desiste da caminhada cristã, retrocede. E Deus é não sagrado daquele que retrocede. Amém, irmãos? Lá em Colossenses 1, verso 13 ao 14 diz: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe segurança para o reino de seu Filho amado. É Ele que nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Antigamente, os sacrifícios eram sacrifícios de animais. Só que o sacrifício de animais não apagava o pecado, não destruía o pecado. Ele apenas cobria o pecado das pessoas. O pecado ainda estava lá. Só que chegou um tempo que o pecado estava tão acumulado que o único jeito de pagar a dívida que nós tínhamos era Deus enviando seu único filho se oferecer como sacrifício que perdoa o pecado. E lá em Efésios 5, verso 8 diz: Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, não vivam mais como pessoas que pertencem. Não vivam mais. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, não como pessoas que estão na escuridão. Então, salvação é quando você começa a conhecer a Deus, a ter intimidade. Salvação é quando você sai da escuridão e vem para a luz. Isso é salvação. É claro que salvação também é quando você morre e vai para o céu. Mas a primeira salvação é aqui na terra. Ele nos liberta da escravidão. O mundo acha que o pecado é bom, porque é fazer a nossa vontade. Mas não é. O pecado ele nos escraviza e nos obriga a fazer a vontade dele. E o salário do pecado é morte. Quanto mais você peca, mais perto de morrer você está. Primeiro vem a morte espiritual, depois a morte física e depois a morte eterna, longe do Pai, lá no inferno. Amém, irmãos? E o porquê que o ser humano ele precisa de salvação? Como eu já disse, precisamos desesperadamente da salvação, porque esta é a única maneira de termos nossa comunhão com Deus restaurada e também de escaparmos da condenação do inferno. Depois que o pecado entrou no mundo, veio a morte e veio a condenação eterna, que é lá no inferno. Veio a morte espiritual, depois a morte física e depois a morte eterna. E por causa disso, fomos separados da comunhão com Deus. Nunca mais Adão e Eva viram Deus, tivemos comunhão com Deus. E para isso ser restaurado é só por meio da graça de Deus. Cristo se ofereceu como o único caminho. Deus, sou o único caminho. Não existe outro caminho que leva até Deus. Jesus Cristo é o caminho. A graça de Deus. Amém, irmãos? E precisamos, nós seres humanos precisamos desesperadamente do Salvador. Porque nós pecamos e o nosso pecado nos escravizou. Então precisamos de alguma coisa que nos liberte dessa escravidão. E o único que pode nos libertar é Jesus Cristo. Não tem outro que pode nos libertar. Amém, irmãos? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso precisamos de um Salvador que nos liberte da escravidão. E a salvação
ela é um dom de Deus, ou seja, ela é um presente de Deus. Salvação não é uma coisa que a gente conquista, é uma coisa que Jesus Cristo já conquistou lá na cruz, nos libertou. E o que a gente tem que fazer agora? Não pecar, porque se a gente pecar, vai se tornar escravos de novo e libertar as pessoas que estão lá fora, que estão precisando também. Existem pessoas aqui na igreja que ainda não provaram a graça de Deus ainda, mas elas vêm a Deus. Então, Deus precisa derramar a graça sobre elas precisam buscar. Né? Jesus ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? E eu vejo três coisas nesse texto. A primeira coisa é que pela graça de Deus a gente é salvo. A segunda coisa é pela fé. E fé não é você somente crer e ponto. Fé é você crer mais ação. Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz, a fé sem obras é morta. Então não adianta se você só crer e não fazer nada. Você tem que fazer alguma coisa. Se você crer no seu Deus, você vai agir como o seu Deus, você vai obedecer ao seu Deus. Não é somente saber que ele existe e ponto. Amém, irmãos? E a terceira coisa é que é um dom de Deus, é um presente que Deus nos deu. Não, antigamente a nossa salvação não era de graça, a gente tinha que conquistar por meio da lei, obedecendo a Deus. E Cristo ele veio para nos libertar disso, da gente ficar preocupado só com a nossa vida, e agora que somos salvos, vamos nos preocupar com a vida do outro, salvar o outro. Ele nos libertou da nossa vida, né? Não, a salvação não, para nós é de graça, mas não foi de graça. Cristo precisou sofrer para nos dar a salvação. Cristo, ele sentiu todas as dores. Ele sentiu a dor espiritual, a dor emocional e a dor física. Qual é a dor espiritual? A dor espiritual foi quando foi lá na cruz. Ele estava com todos os nossos pecados. Ele foi separado de Cristo. Então ele sentiu, né, separado de Deus lá na cruz. Ele sentiu a dor espiritual, a dor emocional, rejeitado. Ele sentiu a dor física, chicoteado, né, com as mãos e os pés furados. Ele sofreu muito para que hoje a gente pudesse ter uma graça, provar a graça de graça para nós. Né? E muitas pessoas rejeitam essa graça. Por quê? Porque a graça não é nós que conquistamos. A graça é Jesus já conquistou. E muitas pessoas, elas não querem a graça porque elas querem conquistar. Elas querem se gloriar de alguma coisa. Eu consegui a salvação. Elas querem se gloriar. Por isso que muitas pessoas rejeitam a graça de Deus. Porque foi Cristo, Cristo já conquistou. Não está na nossa mão. Não é a gente conquistar. Amém, irmãos? Glória a Deus. E uma das coisas é, mas quem não tem o Espírito Santo de Deus, não é livre. Sabe disso? Porque lá em 2 Coríntios 3, verso 17 diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Existem pessoas que ainda estão escravas do pecado, escravas, né, porque elas não sabem que são livres. Porque, é por isso que Jesus Cristo ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Porque se eu ler na palavra que eu sou liberto, então eu vou me declarar liberto e eu vou ser liberto. Mas o cristão que não lê a palavra, ele nunca vai saber que é liberto. Então ele sempre vai ser escravo do pecado. Ele nunca vai conhecer nada de Deus. E quem não tem o Espírito Santo de Deus não é livre. Porque o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado e nos tirar da escuridão para a luz. Amém, irmãos? Então devemos pedir o Espírito Santo para Deus. Sermos batizados. Amém, irmãos? Somos livres, devemos declarar que somos livres. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 diz: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Tem muitos cristãos que tomam da graça de Deus, largam todos os pecados, renunciam, começam a andar certinho, mas no meio da caminhada, aqueles pecados voltam nele. E ele começa a ficar na imoralidade de novo, começa a viver junto com o mundo de novo. E aqui em 2 Pedro está dizendo, essa pessoa ela fica no fim pior do que quando estava no início, quando estava lá no mundo. Então devemos sempre nos purificar, vigiar, porque toda vez que a gente começa a buscar Deus, a nos purificar, toda vez vai vir Satanás com uma tentação.
para fazer a gente cair, a gente enfraquecer, a gente esfriar o nosso espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, digamos que eu sou salvo. O que eu devo fazer depois que eu sou salvo? Se eu não preciso conquistar minha salvação, se eu já sou salvo pela graça, o que eu devo fazer, né, depois que eu sou salvo? Jesus, ele disse lá em Mateus 28, verso 19: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus, depois que ressuscitou, ele falou para os discípulos: ó, fazeis discípulos de todas as nações. E os discípulos eles fizeram. Eles derramaram a vida deles em outros 12 discípulos, e esses 12 discípulos derramaram a vida em outros, e aí o evangelho se espalhou pelo mundo inteiro. E ainda precisamos anunciar, porque existem pessoas que ainda não conhecem. Tá bem, irmãos? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Então aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto: ó, Jesus Cristo morreu para sermos livres da nossa vida, para nos preocupar só com nós mesmos, porque antigamente as pessoas eram egoístas, só se preocupavam consigo, eu tenho que obedecer a lei, tenho que fazer isso, não se preocupavam com o próximo. Então Jesus Cristo ele veio e quebrou isso, né, para a gente não viver mais para nós, tentando conquistar a salvação, mas viver por nosso irmão, converter o nosso irmão, as pessoas lá do mundo precisam conhecer. E no versículo 18 diz: tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então Deus ele nos deu a última tarefa. A gente era inimigo dele e ele nos transformou de amigos pela graça. Então, agora que nós somos amigos, nós vamos trazer mais amigos para ele, que são inimigos também. Amém, irmãos? Antigamente, sem a graça de Deus, a gente pode fazer o bem, a gente pode fazer a vontade. Mas na Bíblia tem um texto escrito, que eu não lembro o que era, no Antigo Testamento, que fala que as pessoas que faziam boas obras, para Deus era como trapos de pano velho. Né? As pessoas faziam bondade, faziam tudo certinho, mas para Deus era como coisa ruim. É como trapos de pano velho. Então, sem a graça de Deus, a gente não pode fazer nada. A gente pode fazer o bem, fazer vontade, ajudar, mas para Deus não é nada. Diante da santidade de Deus não é nada. Por quê? Porque antigamente as pessoas faziam para si. Eu tenho que ajudar o próximo para Deus me ver. Né? E quantas vezes a gente ajuda o próximo, mas logo em seguida a gente vai lá e pensa: nossa, eu ajudei. Nosso Deus deve estar se agradando de mim. Só de pensar isso a gente já pecou. Né? Porque a gente pensou em nós, não no próximo em ajudar. Mas pensou em Deus olhar para nós ajudando. Então as pessoas eram muito egoístas, pensando somente em si mesmas. Mas Deus veio e quebrou isso. E não quer que a gente viva mais para nós, mas para o nosso irmão. Mas aí você pergunta: mas e a minha vida, como é que fica? Se você cuida da vida do seu irmão vai cuidar da sua vida. Foi isso que Jesus Cristo criou. Jesus Cristo não que Deus criou. Deus não nos criou para cuidar de nós, mas para cuidar do próximo, e o próximo para cuidar da gente. Ou seja, cada um cuidando de um. Então Deus ele quebrou isso, ele quebrou o egoísmo. E agora, na salvação pela graça, precisamos espalhar o Evangelho, né? Falar das pessoas dentro da igreja também, que ainda não provaram a graça de Deus, que continuam escravas do pecado. Devemos espalhar a boa notícia, trazer amigos para Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a salvação ela é pela graça. E a única coisa que devemos fazer é nos purificar para o noivo que está vindo e trazer mais pessoas para fazer parte do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, essa foi a palavra de Deus e assim agradeço a rica oportunidade. Amém.